Isaac Newton. Então, assim, exatamente o evangelho simples, ele é tão claro como essa água que eu bebo para umedecer meus lábios para eu continuar falando. Então, toda sabedoria que falamos é originária de Deus. É a expressão do sábio plano de Deus, que foi desconhecido nos tempos antigos. E ainda que tivesse sido elaborado em nosso benefício antes que o mundo fosse criado. Veja bem o que Paulo está falando. Olha, antes do Cristo, todos os sábios dessa terra, todos os teólogos desconheciam esse mistério. Por mais que estudassem a Torá, as leis, os livros, as escrituras, não entendiam, porque a vontade de Deus foi revelada no Cristo. Toda a sabedoria que falamos é originária de Deus, é a expressão do sábio plano de Deus, que estava desconhecido nos tempos antigos, ainda que tivesse sido elaborado em nosso benefício antes que o mundo fosse criado. Antes do mundo existir, antes da existência existir, o plano de Deus era o de redimir a humanidade. Mas as altas personalidades deste mundo não podem compreender isso. Os grandes teólogos deste mundo não podem compreender isso. Porque se tivessem compreendido isto, não teriam crucificado o Senhor da glória, a palavra viva, o verbo que se fez gente, a palavra manifesta no homem, o Deus conosco, Deus no homem. Porque esse é o sentido das Escrituras quando dizem: as coisas que as pessoas jamais viram, nem ouviram, nem sequer puderam imaginar, foram as que Deus preparou para os que o amam. Nisso se cumpre essa palavra. Estudaram, fizeram, se mataram nos livros, mas as coisas que Deus preparou, esse é o sentido dessa palavra. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam são essas coisas que as pessoas jamais viram, porque não se pode ver com os olhos da sabedoria humana. Jamais ouviram, porque não se pode ouvir com os ouvidos de uma alma tendenciosa, egoísta, caída. E nem sequer puderam imaginar, porque como uma mente humana poderia cogitar como seria o seu Criador. Todas essas coisas que não penetrou no coração humano, as pessoas não viram, as pessoas não ouviram, as pessoas nem sequer puderam imaginar, foram essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e as revelou na cruz do Calvário. E nós conhecemos-las, porque Deus enviou o seu Espírito para nos revelar. Olha só, porque nós conhecemos. Não é porque nós fizemos teologia, não é porque nós estudamos a Bíblia a vida inteira. Não, é porque Deus enviou o seu Espírito para revelar o significado do que o Cristo fez na cruz por nós. É somente pelo Espírito de Deus, porque Deus enviou o seu Espírito para revelar essas coisas, a efetividade da cruz na vida, na existência de todo pecador. Porque o Espírito de Deus prescruta e revela-nos os pensamentos mais profundos e escondidos de Deus. Porque ninguém pode conhecer o que uma pessoa está a pensar
Você não pode saber o que eu estou pensando. Você não pode saber quem eu sou realmente no meu íntimo, senão eu mesmo. Apenas eu sei quem eu sou, apenas eu sei em que eu estou pensando agora. Você só pode saber quem eu sou realmente, o que eu sinto realmente. Você só pode saber o que eu penso realmente se eu te revelar, porque só eu conheço a minha alma. Por isso, ninguém pode conhecer o que uma pessoa está a pensar e como ela é realmente no seu íntimo, senão a própria pessoa. Da mesma forma, também ninguém, pode conhecer os pensamentos de Deus se não for o seu próprio espírito. Então, quem conhece os pensamentos de Deus é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem conhece quem Deus é realmente no seu íntimo, quem conhece o que Deus pensa de verdade, é o Espírito dele. Assim como quem me conhece de verdade, quem sabe quem eu sou de verdade no meu íntimo, quem sabe o que eu estou pensando de verdade, é somente o meu Espírito que habita em mim. E você só fica sabendo quem eu sou se eu quiser que você saiba. Se eu abrir a boca e te disser. Da mesma forma, Deus, só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Só o Espírito de Deus conhece quem ele é de verdade no seu íntimo. Por isso, não é estudando um livro que eu vou ter essa revelação. Eu posso ter conhecimento, saber que Deus existe, como muitos dizem, saber que Jesus Cristo veio na terra, morreu para salvar o pecador, sofreu, ressuscitou, foi para o céu, mas é só uma informação. Não transcende a informação, não se torna consciência se não for uma revelação vinda do Espírito, como o apóstolo Pedro, naquela ocasião em que Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Né? Uns dizem que você é o profeta, João Batista, Elias, não sei quem. E Jesus olhou para eles e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo tinha tornado consciência em Pedro. E aí Jesus chegou para Pedro e disse o quê? Olha, Pedro, não foi teologia, não foi filosofia, não foi a Torá, não foi as leis, não foi os profetas, não foi as informações que você obteve durante a sua vida a respeito do Messias que te fez crer nisso, que te fez que fez com que isso se tornasse consciência em você. Foi o Espírito do meu Pai que está no céu, que tu revelou essa verdade. E sobre essa verdade, Pedro, você é só uma pedrinha, mas sobre essa verdade que você acabou de declarar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esse fundamento, sobre essa pedra de esquina que os teólogos, filósofos, cientistas rejeitaram. Sobre essa pedra é que eu fundarei, edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade de que eu sou o Cristo e o que o passar disso é mentira. O que for além disso é mentira. O que estiver aquém disso não vale nada. É só isso, a única pedra, a pedra angular. Isso havia se tornado consciência em Pedro. Então, o que Jesus disse para ele, foi o Espírito quem te revelou. Não é mais apenas uma informação, é uma revelação. Se tornou uma extensão da sua alma, do seu psique, da sua mente, do seu espírito.
É como se fosse um membro da sua alma. Ninguém conhece a Deus se não for o Espírito de Deus. E ninguém pode te revelar a efetividade do que significa a cruz do Cristo, efetivamente, em sua vida, em sua alma, na existência da humanidade, senão o Espírito de Deus que o habita e que o conhece, e conhece os segredos mais escondidos, mais ocultos da mente de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus sentimentos não são os vossos sentimentos. Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus se não for o seu próprio Espírito. E ninguém pode conhecer Deus se não for pelo Espírito. E Deus deu-nos, Paulo continua, Deus deu-nos o seu Espírito, e não o espírito característico deste mundo, para que nos revele as dádivas que ele graciosamente nos concede. Olha só, Paulo está dizendo aqui, Deus deu-nos o seu Espírito para que nos revele as dádivas que ele graciosamente nos concede, de graça. Só se pode entender pelo Espírito. Deus deu-nos o Espírito e não o espírito característico deste mundo. O espírito característico deste mundo não é capaz, não tem competência para nos revelar o significado, o signo da cruz em nossa vida, em nossa alma, em nossa existência. Porque o espírito característico deste mundo é o espírito da sabedoria humana, das coisas tangíveis, das coisas daqui, das coisas que se pode pegar, medir e tocar e pesar, cheirar, sentir. Mas as coisas que Deus realizou pela humanidade através de Jesus Cristo na cruz, a mente humana não consegue atingir senão pela revelação do Espírito de Deus que o habita, que habita Deus e o conhece pessoalmente.